1 Coríntios, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 14. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Vamos orar? Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor e bendizer o Teu santíssimo nome, pelo privilégio, pela bênção que é estarmos reunidos aqui nesse momento. Te agradecemos por esse lugar que é tão aprazível, mas ele se torna gracioso, agradável por causa da presença do Senhor. Como é bom estar na Tua presença, como é bom, ó Deus, celebrar ao Teu nome, como é bom receber a palavra do Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, pois nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Muitos membros, mas um só corpo. Dos grandes desafios nossos, da atualidade, do povo de Deus, do povo evangélico, de um modo geral, é discernir o corpo. É entender a sua participação na igreja, que é o corpo de Cristo. Principalmente nos dias atuais, né, e a gente lê muito sobre isso, essa dificuldade que as pessoas têm hoje de pertencer, de fazer parte, tomados de um individualismo muito grande, ao ponto de muitas pessoas escreverem que nós vivemos nos dias da celebração do indivíduo. A pessoa, ela acha que pode viver a fé dela individualmente. Pior ainda, ela escolhe, nesse empoderamento do indivíduo, ela escolhe a maneira como ela quer servir ao Senhor. Os estudiosos, né, do mundo religioso, eles escreveram até um conceito para isso, que se chama bricolagem. E o que é bricolagem? Você vai na loja, compra lá o móvel que você quer, e chega em casa, você que monta. A montagem é sua. E as pessoas hoje, de um modo geral, estão assim. Nesse individualismo exacerbado, nesse empoderamento do indivíduo, cada um acha a semelhança dos dias de Juízes,
que ele pode servir Deus do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, onde ele quiser. O compromisso dele não é com os outros, mas único e exclusivamente com ele mesmo. Isso não é cristão. Isso não é bíblico, isso não é o projeto de Deus para as nossas vidas. O projeto de Deus para a nossa vida é viver em corpo, é viver em comunhão, é viver em comunidade. Embora muitos, diversos, mas unidos por um mesmo Espírito, unidos por uma mesma fé, debaixo de um mesmo senhorio, debaixo de uma mesma missão, debaixo de um mesmo propósito. E esse exercício dessa vivência cristã começa no mais básico e elementar, que é a frequência à igreja, a frequência ao grande culto, a participação das celebrações da igreja é o mínimo. É o mínimo. Vir à igreja, adorar a Deus junto com os irmãos, ver os irmãos, elevando um pouquinho o nível desse compromisso e dessa espiritualidade, é participar de um pequeno grupo. Conforme vimos aqui, eu fico muito feliz todas as vezes que projetamos aqui os pequenos grupos, como é abençoador, como a comunhão, ela aumenta, os vínculos espirituais, eles crescem, e como um cuida do outro, e como um se importa com o outro, é abençoador. E se elevarmos um pouquinho mais o nível de comprometimento com o corpo, com a igreja, nós chegaremos à participação de um microgrupo de discipulado, de um ministério, para poder servir. A palavra ministério, que nós usamos tanto na Bíblia, ela vem de uma palavra grega que é diáconos, diaconia. Ministério é serviço, é servir. Ministério na igreja não é mando. Participar de um ministério é participar para poder servir e servir o outro. Servir a Deus e servir o outro. Então, começando desse nível mais básico e elementar da nossa fé, é a participação na igreja, aqui no grande culto, nas escolas dominicais. Você, pai e mãe, não sabe o quanto você perde ao não trazer o seu filho para a escola dominical. Não estou falando aqui como desabafo, nem porque a nossa frequência no ministério infantil está baixa, não. Nada disso, graças a Deus, está maravilhosamente bem. Nós temos um projeto maravilhoso, abençoador, pessoas que trabalham, que dedicam as suas vidas voluntariamente no ministério infantil, e ele é maravilhoso. Deus deu à igreja, à liderança da igreja, o discernimento, a percepção de que nós precisaríamos de espaços para as nossas crianças, e lutamos, conseguimos, alugamos, e se Deus quiser, compraremos o prédio, porque as nossas crianças são bem instaladas. Cadeiras boas, confortáveis, ar-condicionado, irmãos e irmãs comprometidos com Deus, que vão ali ministrar na vida delas a palavra de Deus. Isso vai fazer diferença lá na frente. Isso vai fazer uma grande diferença na vida dessas crianças que são criadas na igreja e que participam da vida da igreja, que participam da vivência comunitária da igreja. Outro dia eu fiquei feliz, estou chegando aqui no sábado de manhã para um compromisso, e estou vendo os meninos, juntamente com Joel e a Rênia e os outros do ministério, aí dos conectados, as crianças, algumas eu conheci, outras não, descendo aqui do pavimento superior, porque tiveram aqui a noite do pijama. Eu falei, que bênção. Estamos vendo agora aí o nosso pequeno grupo que foi projetado aqui agora.
A alegria dos irmãos, o neto que vai com o vaguinho para filmar os pequenos grupos, e ele me dizendo, pastor, é uma bênção, é uma dádiva, é uma alegria participar ali com os irmãos, e é. Servir ao Senhor com alegria é uma grande dádiva. Então, o nível mais elementar do nosso comprometimento com o corpo de Cristo é participar, é pelo menos vir aos cultos. É o mínimo. Pode ficar tranquilo, né? Também não estou dando sabão em ninguém, em nome de Jesus, não é do meu feitio. Mas, irmão, você fazer parte dessa igreja e vir aqui só no dia da ceia, numa perspectiva distorcida da ceia, como se a ceia ela fosse mágica, como se ela fosse sacramental, e para nós não é. Para nós o importante da ceia é a celebração e o memorial de tudo aquilo que ela representa. O que a ceia representa? A ceia representa o corpo de Jesus que é partido. Quando nós partimos o pão, trazemos à nossa memória o corpo de Jesus partido. Quando eu pego um pedaço daquele pão, quase que regra geral, eu que sou pastor não pego um pedaço maior do que o seu. É um mesmo pedaço para cada um de nós. O que isso quer dizer? Todos nós comemos de um mesmo pão. Todos nós participamos de um mesmo corpo. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos irmãos. Nós somos irmãos não por sangue, não por vínculo da carne. Eu amo os meus irmãos carnais, filhos da mesma mãe, nos amamos, nos respeitamos, nos queremos bem. Agora, queridos, esse vínculo aqui é muito maior. Aqui nós somos irmãos. Eu tenho lá os meus irmãos, né, vivos hoje, mais 3 irmãos. Nós nos amamos pelo vínculo de sangue. Nascemos de uma mesma mãe, do mesmo pai. E aqui, nós somos irmanados em quê? Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Nós somos irmãos porque o Espírito Santo de Deus atuou na minha vida da mesma forma que atuou na sua, e me fez filho de Deus, assim como fez você. Nós somos irmãos gerados por Deus, gerados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que respeitar o meu irmão. Eu tenho que tolerar o meu irmão. Eu tenho que ter paciência com o meu irmão. Eu tenho que perdoar o meu irmão. Porque somos irmãos por um vínculo muito maior do que o vínculo carnal, do que o vínculo de sangue, é um vínculo espiritual. Gente, isso é o básico, isso é o elementar da fé cristã. Autor de Hebreus, capítulo 5, escrevendo a sua carta para os hebreus cristãos, e dizendo, olha, novamente eu tenho que voltar nos rudimentos da fé com vocês. A batismos, a dons, a pertencimento. Pelo tempo decorrido da vossa fé, já era para vocês serem mestres. Mas outra vez, nós temos que voltar aos princípios elementares. Porque, gente, se nós não passarmos nos princípios elementares, como é que nós vamos subir para os níveis mais elevados?
O princípio mais elementar da fé cristã é entender que nós somos filhos de Deus, mas entender que eu sou tão filho de Deus como qualquer outro irmão que está aqui na igreja, que é membro da igreja, que é membro do corpo. E possivelmente, por esse ser o nível mais elementar e pré-requisito para passarmos para outros níveis espirituais, provavelmente seja aí que o diabo mais nos tente e talvez seja por aí que mais somos provados. Coração limpo, coração perdoador, coração acolhedor, tolerante, paciente e longânimo uns com os outros. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja. E Paulo está escrevendo para os coríntios dizendo: eu quero fazer vocês compreender, por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer, maldito seja Jesus, vai amaldiçoar Jesus. Não. Ninguém amaldiçoa Jesus se estiver cheio do Espírito Santo, se tiver o Espírito Santo. Mas ninguém também pode dizer, Jesus é o meu Senhor. Eu sou de Jesus. Eu sirvo a Jesus. Eu busco a glória de Jesus. E não a minha própria glória, não os meus próprios direitos, mas os direitos de Jesus. Ninguém pode fazer isso se não for pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu fiquei lendo o texto e relendo. Quanto mais eu me submeto ao senhorio de Jesus, quanto mais eu vivo para a glória de Jesus, mais cheio do Espírito Santo eu estou, porque o trabalho do Espírito Santo é me levar para debaixo do senhorio de Jesus. Não tem lugar mais difícil para você provar que Jesus é o Senhor da sua vida do que no trato com os nossos irmãos. O lugar mais difícil é fácil. É fácil chegar aqui e dizer Jesus é o Senhor. É muito fácil cantar que Jesus é o Senhor. É muito fácil levantar as mãos e dizer que Jesus é o Senhor. Mas é difícil, é a hora de colocar em prática o senhorio de Jesus. É difícil, irmãos. A nossa grande luta é com o nosso coração. É difícil entender, é muito difícil entender que eu não sou o centro. É difícil entender que as coisas não dizem respeito a mim. A minha primeira e imediata reação como ser humano carnal que sou é achar que é a respeito de mim. Não, nem de longe. Você não é a cereja do bolo. Não é tão importante assim. Embora seja, mas o mais importante é Jesus. É o Senhor Jesus. É para a glória de Jesus. Eu quero fazer vocês compreenderem. Vos faço compreender. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Nós só nos submetemos à vontade de Jesus pelo poder do Espírito Santo. A carne não opera a glorificação de Deus, nem a glorificação de Jesus. A carne opera a minha própria autoglorificação. Por isso que ela desagrada a Deus.
Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Mas agora, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, um Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Que tristeza. Que falsa adoração, que falsa compreensão. Atribuir a um ídolo que tem boca e não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não pode tocar. É uma cegueira espiritual. É uma ilusão espiritual. Atribuir ao metal, a algo inanimado, inferior ao próprio homem, atribuir-lhe poderes divinos, adorar-lhe como deveria adorar somente ao Criador. Hoje nós entendemos isso. Hoje eu enxergo isso. Mas não foi assim, infelizmente, a minha vida inteira. Houve um tempo, por criação, por valores culturais, por imposição familiar, por vivência familiar, por uma religiosidade familiar, uma pobreza que fazia dó. Minha mãe, tadinha, juntava aquele dinheirinho mais difícil, empurrava a gente dentro do ônibus e viajava horas e horas para chegar num lugar, viajando a noite inteira, chegava ali mais cansado ainda, pegava uma fila enorme para adorar algo que não tem vida. Eu preciso nos lembrar de onde Deus nos tirou. Outrora, éreis gentios, longe de Deus, distanciados das alianças de Deus, desconhecendo a palavra e a vontade de Deus, mas agora, pelo Espírito Santo de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, vocês que estavam longe, que eram gentios, alijados dos planos, das alianças, dos propósitos de Deus, em Cristo Jesus foram aproximados. A barreira de separação que existia entre nós e Deus, Jesus se colocou no meio e nos uniu a Deus. Hoje nós temos vida com Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É bom chegar em casa e saber que a minha casa é uma casa habitada por Deus, que tem a presença do Espírito Santo de Deus, mas nem sempre foi assim. Houve momentos na minha vida que hoje eu entendo que eu chegava em casa e eram trevas, eram demônios que estavam ali dentro. Trevas, escuridão, opressão, destruição, engano, mentiras, violência. Mas hoje não. Hoje Jesus é o Senhor da nossa vida. Entramos dentro da nossa casa e respiramos aquele ar santo, aquela presença santa da graça de Deus. Deus está presente na nossa vida, Deus está presente na nossa casa, Deus está presente nos nossos lares. Outrora os nossos ambientes eram ambientes demoníacos, desembestados,
rebelados contra Deus e contra os seus propósitos, não tínhamos a vida de Deus, não tínhamos a graça de Deus. Outrora vocês eram gentios, guiados à cegueira espiritual, aos ídolos mudos, eram guiados, induzidos, dominados, subjugados. Mas agora, em Cristo Jesus, libertos, livres, habitação do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus habita em nós, queridos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A graça de Deus, por causa de Jesus, é sobre nós. Participar da igreja de Jesus, participar do corpo de Jesus, ser membro desse corpo, estar ligados uns aos outros por um bem comum, que é a presença de Deus, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus. Outro dia, não me lembro em que espaço eu estava e não tive nem tempo de falar com a pessoa. Eu cheguei num ambiente, numa repartição, e eu fui atendido por um jovem. A hora que ele olhou para mim, sorriu e passou, eu falei: esse moço é crente. Jesus está presente na vida dele. Aquela limpeza de feições, aquele olhar límpido, aquele sorriso puro, é Jesus. O Espírito Santo está presente na vida dele. E quando o Espírito Santo não está presente, as feições são carregadas. A aparência parece uma aparência tenebrosa, obscurecida, rançosa, suja, porque não é a graça de Deus, não é o Espírito de Deus que ali habita. Onde habita o Espírito de Deus, onde está o Espírito de Deus, aí há libertação. O Espírito de Deus que nós habita em nós para nos libertar a cada dia e nos fazer a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E se não bastasse essa graciosa presença de Deus em nós, pelo seu Espírito, o Espírito Santo ainda nos dá capacitações, manifesta em nós palavra de sabedoria, manifesta em nós fé. A fé é extraordinário, gente. Crer no incrível, ver o invisível, andar não por vistas, mas andar por confiança, uma confiança certa, implantada no nosso coração, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Gente do céu, onde é que nós estamos com a cabeça? Nos esquecendo de quem nós somos? Afastando-nos da graça de Deus por nada? Corrompendo-nos por nada, comparado a tudo que nós temos recebido da parte do Senhor? Essa semana vocês estarão trabalhando nos pequenos grupos a alegria de pertencer ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus através da sua igreja, através da comunhão, através do exercício, dessa comunhão uns com os outros. O nível mais básico e elementar da fé cristã é participar dos cultos da igreja. Um nível de desafio, de compromisso, é participar da vida da igreja. Um pequeno grupo. Se você não puder vir por uma questão de impedimento de tempo, há pelo menos um dia de oração aqui desses 40 dias, tranquilo. Agora, gente, se você não vier por indiferença, por frieza espiritual, como se não dissesse respeito a você, aí é triste.
Se você não puder, for realmente impedido por força do trabalho e por outras limitações, ok? Ora lá da sua casa, Deus vai responder, vai agir, vai nos fortalecer da mesma forma. Agora, se você puder vir e não vier, por indiferença, por individualismo, por egocentrismo, né? E tantos outros ismos, aí está ruim. Aí a brasa está cinzas. Sem um mínimo de comprometimento. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte de uma comunidade. A sua vida diz respeito. Talvez você pense que não, mas sua vida tem implicações espirituais na minha vida. E na vida de todo o corpo. Se um membro sofre, o que o texto diz? Todos sofrem, o corpo inteiro sofre. Se um membro está bem, está feliz, o que o texto diz? Todos estaremos bem, todos estaremos felizes, o corpo vai estar bem. Você é membro do corpo. A sua vida pode, sim, adoecer o corpo. A sua vida pode trazer vida para o corpo. E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me lembro do pastor Moza, que já está na glória. O pastor Moza diz que, quando chegou a idade do serviço militar, o sonho dele era servir, né? Fazer o alistamento. Mas ele não podia, não pôde. Sabe por quê, gente? Porque esse dedo aqui do pé, aqui é o anelar, né? Mas pensa lá no seu pé, esse dedo aqui do pé, ele era menor do que o normal. Um pouco menor. Suponhamos que isso aqui. Ele disse que começava a andar. 100 metros, tudo bem. 200 metros, o pé começava a doer. 300 metros, 400 metros, o pé doía tanto que eu não conseguia mais andar. Por causa de um dedo que ninguém via, que estava dentro do sapato, mas causava um prejuízo e um dano para o corpo inteiro. A sua vida é importante para Deus, para o reino de Deus. Os negócios que você faz, a forma como você faz os seus negócios, a vida que nós vivemos, que você vive lá dentro do quarto com a sua esposa, diz respeito, sim, ao reino de Deus, à igreja de Deus, ao corpo ao qual você pertence. Vamos orar? Pense nisso. Receba essa palavra de Deus. Assuma uma posição. Verdade, eu sou membro desse corpo, eu quero participar ativamente desse corpo. E toma uma posição. O fechamento é esse. Você é filho de Deus. Você não vive para você. Você vive para a glória de Deus. Você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus, o mesmo poder operante no ventre de Maria que gestou Jesus, esse mesmo poder opera em nós para nos fazer novas criaturas. O mesmo poder operante que operou ali em Jesus no túmulo para que Jesus fosse ressuscitado, esse mesmo poder opera em nós. É o mesmo poder, é a mesma graça, é a mesma autoridade, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Como diz o Goiano, eu fico besta, como que os crentes desistem, né? Assim, tão rapidamente, como que jogam a toalha, sem força, sem vigor, sem perseverança.
Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de ousadia, de amor, de autoridade, de poder, para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer a carne, o nosso próprio coração. Quantas batalhas travamos contra o nosso coração? Quantas batalhas, né? Quando a frustração vem, quando o desapontamento vem. Glória a Deus. Você foi chamado para uma batalha. Revista-se da armadura de Deus. Levanta a cabeça e marche resoluto para a glória de Deus. Porque essa igreja é a igreja militante. A triunfante está lá nos céus. Daqui a pouco nós vamos participar dela, mas agora Deus nos colocou na militante. Estamos aqui para combater as trevas, para combater toda injustiça, toda iniquidade, para a glória de Deus.